Boa noite, irmãos. É com a alegria que estamos juntos no estudo da Palavra de Deus. A lição que vamos abordar é a lição 8, que tem o título Maria, a Bem-aventurada. Antes de mais nada, faremos uma oração para que o Senhor abençoe os nossos corações, a mim, também aprendendo aqui neste momento, e aos irmãos em casa façam o mesmo. Senhor Deus, o Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Abençoe os nossos corações, de modo que sejamos como a tua serva Maria, um coração humilde para ouvir e aprender, e seguimos em frente como servos fiéis. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, a lição ela é bem objetiva, é simples, mas de certa forma ela tem uma questão polêmica, porque a gente vai abordar sobre um personagem muito conhecido que utilizado, está como figura importante em vários grupos religiosos, principalmente no caso a Igreja Católica, e que tem como uma diferença básica a forma como o nome é tratado, como a pessoa é tratada, como que é representado. Nós somos evangélicos, Igreja Batista, nós temos uma visão sobre quem é Maria, baseado na Bíblia, nos textos bíblicos. Os outros também dizem fazer pelo menos o mesmo, mas nós mostramos todas as ferramentas, as referências, de modo que venha a somar, a fundamentar essa posição. O título da lição é bem sugestivo, Maria, a Bem-aventurada. Vamos ver. Maria, Mãe de Jesus Cristo. Esta é a grande questão em todas as tratativas. A lição ela quer responder duas perguntas básicas. Quem foi Maria e qual o seu papel no plano eterno de Deus? Vamos ver. Eu enviei para os irmãos um arquivo dessa lição, com os textos. Estamos agora nesse momento na primeira página que foi escaneada, e nessa primeira página, na segunda, temos aqui sobre o nome Maria diversos textos bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas, Atos inclusive. Sobre Mãe de Jesus temos várias referências, João e Atos. Então a Maria como mulher temos também João. Então as referências bíblicas estão aqui, são muitas referências, não faremos leitura delas, é para os irmãos observarem. O que considero mais útil para nós entendermos a Maria a postura dela neste contexto. Vamos ver. Maria, todos sabem, ela engravidou-se a partir da ação do Espírito Santo. Ela era recém-casada com José, mas eu não conheço qual o cerimonial, o que está envolvido, mas eles não estavam na mesma casa. E nisso eles não tinham se conhecido ainda como homem e mulher. Mas Maria, ela ficou grávida pela ação do Espírito de Deus. Foi anunciado a ela pelo anjo e foi uma situação bem constrangedora, difícil para se lidar, porque se todos soubessem, poderia ser algo arriscado para a vida dela por conta de apedrejamento. José foi o pai, no caso, o pai de Jesus, por consideração, pelo cuidado, pela educação
que trouxe a Jesus. O texto bíblico, ele relata que José não conheceu Maria, não a conheceu sexualmente até que Jesus nascesse. Ok. Mas vamos pensar um pouquinho em Maria. Ela já estava grávida há alguns meses. Ela seguiu em viagem para visitar uma prima chamada Isabel, que é a esposa, a mulher de Zacarias. Isabel estava grávida também. E dela nasceu o João Batista. E nesse encontro foi algo mágico, no sentido das emoções envolvidas. Maria, ela citou um cântico em adoração ao Senhor. E nós vamos abordar esse cântico para definir qual o papel de Maria nesse contexto. Qual a postura dela nesse contexto. O texto está baseado em Lucas 1. Os irmãos poderão dar uma pausa na filmagem para procurar o texto, para fazermos a leitura juntos, tá ok? Leitura bíblica. Lucas 1, versículo 46 a 55. Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. De pessoas que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou o seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Esse cântico de Maria, ele pode ser dividido em 4 partes que eles caracterizam bem o perfil dela. Na primeira parte, versículo 46 a 49, alegria e gratidão no Senhor. Causa consequência. Ela já começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus. Mas a alegria e a adoração ao Senhor é consequência de algo que anteriormente ela recebeu. Ela recebeu a salvação do Senhor. Ele contemplou a humildade da sua serva. Observe bem a questão da postura, humildade. Humildade aqui não é uma referência à condição financeira, uma condição social. É uma referência à postura. Maria estava disposta a ouvir e a seguir aquilo que era orientado. Então, ela era humilde, é alguém que ouvia. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Aqui não existe qualquer vaidade na questão dela. Ela não se considerava merecedora desta graça de ser mãe daquele que seria o Salvador, da promessa de Deus cumprida. Tá ok. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Novamente engrandecendo o Senhor. Causa a consequência. Foi abençoada e ela se alegrou. Ela glorificou o Senhor. Ela reconhece
ela, diante de Deus, ela tem uma postura de subordinação. A misericórdia e a soberania do Senhor. Ela, no versículo que vou fazer a leitura, a sua misericórdia vai de geração em geração. Ela reconhece isso. Foi as ações do Senhor. A humildade dela está estampada nessa consideração de que não se considerava merecedora. Foi a misericórdia do Senhor que a abençoou. Foi pela misericórdia do Senhor. Vamos ver. No terceiro ponto, o amor especial do Senhor pelos humildes no mundo. No versículo 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. O Senhor cuidando do seu povo. E aliança e misericórdia do Senhor para com Israel. Na última parte, versículo 54, amparou a Israel, seu servo. Então, ela demonstra um prévio conhecimento. Não foi de paraquedas que ela foi escolhida. O anjo chegou lá, foi olhando qual a mais nova, mais bonita. Não houve esse tipo de critério. Então, somente há uma história. Maria, ela tem uma prévia história de serva, de conhecimento da história de seu povo, e o Senhor sabia exatamente como ela agiria diante das situações. Ele precisava de alguém que cuidasse de seu filho, cuidasse de Salvador, porque na forma de homem, na forma de bebê, Jesus estava vulnerável. Duas questões precisamos considerar. Ele foi seminado em Maria pelo Espírito Santo. Então, a divindade espiritual de Jesus. E por nascer de mulher, nascer conforme nós nascemos, está caracterizada aqui a natureza humana. O Senhor Jesus tinha as duas naturezas. Então, Jesus, na natureza humana, ele teria de nascer e não nasce já adulto, não nasce com todas as ciências, todos os conhecimentos. Ele nasceu sem saber falar, como toda criança, e foi ensinado, foi cuidado, precisou de ser zelado. Tá ok. Então, algo que eu gostaria de ressaltar neste cântico, em outras traduções, isso aí eu fui fazer uma pesquisa secular, esse cântico de Maria é chamado de Magnífica. É conhecido assim pela Igreja Católica como Magnífica, o cântico de Maria. Esse Magnífica não é ela magnífica, é a magnificência de Deus. Então, a Magnífica é o Senhor. Existe uma música, um canto conhecido pela Igreja Católica, que nós podemos também apreciar porque exalta o nome do Senhor, tão somente exalta o nome do Senhor. E que esse texto que nós fizemos a leitura, ele é cantado. Maravilhoso cântico. Tá ok. Algo interessante na sequência dos acontecimentos é que o nascimento de Jesus, o rei na ocasião era Herodes o Grande, e ele foi tirado dele o privilégio de ver o nascimento de Jesus, conhecer Jesus, mesmo porque Jesus seria o seu inimigo. Então ele queria realmente uma má intenção em eliminar Jesus por conta de ser uma ameaça. Viria a nascer o rei dos judeus, a promessa se cumprindo. Maria como serva do Senhor, José como servo do Senhor, o casal escolhido por Deus para cuidar de seu filho que viria a nascer, eles seguiram para Belém por conta do recenseamento. E lá nasceu Jesus, os irmãos conhecem o acontecimento. Não tinha onde Jesus nasceu numa estalagem.
Herodes, que sabia onde estava Jesus, foi tirado dele esse privilégio, porque, na realidade, Herodes foi o perseguidor. Nascido Jesus, eles seguiram para o Egito, por conta da perseguição que Herodes implementaria. Ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, a exemplo do que fez o faraó com os meninos na época de Israel enquanto escravo do Egito. Herodes fez o mesmo com o seu próprio povo. Mas como servos, foi natural para eles obedecer ao Senhor. Jesus nasceu em Belém, que foi a cidade que o seu nome significa casa de pão. Jesus é o pão da vida. Quando Maria retornou do Egito por conta da morte de Herodes, ela e José e Jesus foram viver na Galileia, em Nazaré. E Jesus, por isso, ele foi chamado Nazareno. E Nazaré é uma derivação de Nazireu, que é separado para Jesus. Então, a ação do Espírito Santo. Em outras oportunidades, no estudo bíblico, já entendemos que todos os acontecimentos do nascimento de Jesus foi considerado como um período chamado de plenitude dos tempos. Então, tudo somou, tudo cooperou para que a palavra de Deus se cumprisse em tudo em referência a Jesus. Porque lá em Isaías já mencionava, Isaías 7, versículo 14, menciona que de uma vez nasceria o Salvador. Então, todos os acontecimentos, eles foram montados de modo que tudo fosse realizado conforme a vontade do Senhor. Eu gostaria de fazer menção de alguns textos. Eu fiz solicitação dos irmãos que falassem algo sobre Maria, o que pensavam dela, e outros sobre o que o povo secular pensa sobre Maria. A contribuição da irmã Esther Penha foi: Maria ensinou o que todos precisavam saber. Fazei tudo conforme ele mandar. No caso, ela aqui, quando Jesus, no casamento em que foi convidado, estava Maria também presente, faltou vinho. E foram procurar por Maria a respeito disso. Ela falou com Jesus a respeito disso. Jesus não agiu conforme a orientação de Maria ou uma solicitação de Maria. Apenas o alertou. Mas ela chegou para os que havia consultado, que procurassem Jesus e fizesse tudo conforme ele dissesse. Então, a orientação de Maria é a orientação para nós. Nós que precisamos procurar, nós podemos procurar Jesus para apresentar todas as nossas necessidades. Ela agiu como deveria agir. Indicou a quem deveria procurar: Jesus. Ela não foi a intercessora. Ela não agiu, ela não realizou o milagre. Jesus realizou. Uma outra contribuição aqui de Maria, sobre Maria, foi da irmã Vandete, onde destacamos aqui Maria como uma mulher de fé, que quando soube da gravidez, ela estava assustada e mesmo assim confiou. No caso, está escrito aqui: assustada com o que estava acontecendo com ela, sua concepção tão espantosa, confiava completamente em Deus e em suas escolhas. Maria como uma mulher de fé, um exemplo para nós. Se observarmos bem todos os acontecimentos que se referiam a Maria, podemos observar que, se você olhasse para Maria, ouvisse Maria, lembraria-se tão somente que o Senhor é soberano, o Senhor é o poderoso para realizar todas as coisas. Maria, ela foi um modelo de que o único a ser considerado é o Senhor.
Se observarmos bem a Bíblia, toda a Bíblia, ela fala que Deus é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Jesus Cristo, o Salvador, a promessa cumprida, o Deus conosco, o Espírito Santo, o Consolador que estaria conosco. Toda a Bíblia, ela ressalta, ela aponta Deus como o centro de todas as coisas. E todos os personagens bíblicos, todos os heróis da fé, as suas ações, as suas palavras foram engrandecer o nome do Senhor. Maria não fugiu a essa regra. Ela cumpriu seu papel em cuidar de Jesus, educar Jesus. Então, o exemplo para nós, como devemos, de postura, como devemos agir diante de Deus. Nós temos aqui, eu fiz menção, todas as referências sobre Maria estão escritas no arquivo que enviei aos irmãos. Conhecer Maria, conhecer a postura de Maria, nos dá condições para mostrarmos aos nossos amigos e parentes, aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, as informações que eles precisam saber sobre quem foi Maria. Eu também solicitei aos irmãos algumas referências e foi mencionado que eles veem Maria como a Virgem eterna. E a Bíblia não dá respaldo a esse sentido. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois disso, ela seguiu como uma mulher, como todas as outras mulheres casadas. Porque até então era uma mulher sem ter um corpo inviolado pelo casamento, nem pelo nascimento do bebê. Então, Maria era a mulher como todas as mulheres antes e era a mulher com todas as mulheres depois do nascimento de Jesus. Ok, mas é destacado que é uma virgem eterna. Mas não há respaldo bíblico a respeito disso. Todos os textos estão aqui mencionados. Algo interessante que eu gostaria de destacar, que Maria ela tem mais destaque do que Jesus, na visão católica, do que Jesus. Jesus é o Salvador. Ela se refere a Ele como o meu Salvador, aquele que teve misericórdia dela. Mas o destaque que não é evangélico é que Maria ela é a mãe de Deus. Mas só que ela não é a Salvadora. Não foi ela que ascendeu aos céus. Até na última parte é comentado isso. Maria, ela não é mãe de Deus. Ela foi quem, para mostrar a humanidade de Deus, ele tinha que nascer através de uma mulher, nascer através de alguém. Uma vez meu avô, ele comentava, a gente brincava com ele, como que esperava que Jesus ia vir ao mundo? Ele ia nascer de um animal? Ele até brincava assim. E Jesus não apareceu. Que humanidade Jesus teria se não fosse nascido de uma mulher? Maria, ela deixou de ser imaculada até o nascimento. Maria, ela não é mediadora entre Deus e os homens. Ela não é corredentora, ela não trouxe a redenção para os homens, ela apenas foi a mãe do Redentor. Jesus é o Redentor. Maria não foi elevada aos céus. Todos morreram, até Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou e foi elevado aos céus. Os demais, todos morreram e seus restos mortais permaneceram na terra. Algo interessante que eu estava mencionando que Maria tem um destaque maior que Jesus. Ela é conhecida também como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe. Eu preparei um arquivo que vou enviar aos irmãos, que poderão fazer a leitura, secular, é da Igreja Católica inclusive, os irmãos podem ver para conhecer um pouquinho da história. Ela nasceu em Portugal, inclusive Nossa Senhora de Nazaré, que é no Pará, em Belém, e na cidade de Aparecida, próxima de Guaratinguetá, que
encontraram a estátua da Nossa Senhora de Aparecida. É interessante que a questão do marketing que envolve o tom do nome de Maria. Como ela tem vários nomes, então nós aprendemos de tanto ouvir e passamos a usar expressões, absorvemos expressões. Por exemplo, existem expressões que é muito do nosso dia a dia. Quando está incomodada, alguma coisa que aconteceu que não gostou, você diz, poxa, meus sobrinhos falam assim, caraca, como expressão. Ou então com outra expressão de espanto, cruzes, caramba. Agora, existem outras expressões que a gente não atenta, mas tem um link com Maria. Por exemplo, minha nossa, minha mãe, nossa mãe, af, vixe cruz. Todas essas expressões que mencionei agora por último se reportam a Maria. Que nossa é esse? Não é um nossa de possessivo, é possessivo do nada. É nossa mãe, Nossa Senhora. Para que entrasse em nossas mentes, no imaginário, a ideia da Maria em nossas vidas. Isso é tão forte que num dos episódios da novela da Record, que Terra Prometida, por exemplo, no casamento da Raabe, ela estava toda enfeitada para o casamento, toda bonita. Um personagem, chegou e mencionou, nossa, como você é bonita. Esse nossa aí é uma referência a Maria. Só que Raabe é um personagem que é antes mesmo de Davi. Se não estou enganado, ela seria a avó ou bisavó de Davi. Então, como que a questão da expressão ela é dominadora? A lição ela não é longa, as informações estão contidas aí os irmãos. Então, eu preciso... se resume nisso. Maria foi uma mulher humilde. Maria é a mãe de Deus. Ela se posicionou diante de Deus como serva. Ela reconheceu de ser escolhida para ser a mãe do Salvador, com a responsabilidade de cuidar do Salvador. A Maria teve uma vida de serva, seguidora de Jesus. Ela esteve sempre que pôde, até mesmo após a ressurreição e a ascensão de Cristo, junto com os apóstolos, no advento do Espírito Santo. Ela foi um exemplo de mulher humilde. Então, respondendo às perguntas iniciais do que foi proposto a lição. Quem foi Maria? Maria, a mulher, um exemplo para nós. E qual o papel dela? Papel de serva. Como outros heróis da fé, a ação de Maria foi em ser a mãe de Jesus Cristo, cuidar do Salvador. E daí em diante, conforme ele foi amadurecendo, foi crescendo, ela seguiu como serva para cuidar, somar ao reino de Deus. Muito agradecido pela oportunidade, vou orar agradecendo nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por nos abençoar, por ser maravilhoso para conosco e não nos faltar. Obrigado pelas informações que o Senhor nos permitiu tratar e que venha somar e abençoar os teus servos, como a mim abençoou também. Em nome de Jesus. Amém. Valeu.